A inflação abrandou mesmo para os 3,1% em julho. O INE confirmou ao final da manhã a estimativa rápida que tinha feito no final do mês. São menos 3 décimas em relação ao mês passado. A taxa continua alta, mas abrandou pelo 9º mês consecutivo. Os preços continuam a subir, mas a um ritmo cada vez mais lento. A desaceleração é explicada sobretudo pela descida dos preços dos produtos alimentares e das bebidas não alcoólicas. Neste jornal damos agora as boas-vindas ao economista Pedro Brinca. Pedro, boa tarde. Qual é o real peso do IVA zero neste desaceleramento da inflação? Não sabemos, e esta é a resposta mais honesta que se pode dar. O que nós sabemos é que se a descida do IVA zero se tivesse refletido 1 para 1 na descida dos produtos daqueles 44 tipos de bens, ou que estes tivessem subido menos 6% que aquilo que teriam subido se não houvesse a medida. O INE fez essas contas já há cerca de 2 meses, ou um mês passado, se não estou em erro, e estamos a falar de algumas décimas, não chegava sequer a um ponto percentual. O que é certo é que nós não sabemos o impacto que teve na inflação. Mas algum terá sido, porque há aqui uma parcial relação com a descida do preço de alguns bens alimentares e das bebidas não alcoólicas. Algum efeito terá tido, a questão é que nós não conseguimos quantificar. E esta quantificação é que é a margem relevante, porque venhamos. A medida do IVA zero foi apresentada como uma medida de combate à inflação. Foi esse o comunicado do Conselho de Ministros em abril, ou em março, que a anunciou. Como medida de combate à inflação, nesse aspecto parece uma medida pouco ajuizada e a explicação é fácil. A inflação é o desequilíbrio entre capacidade das pessoas, governos e empresas de comprar bens e serviços e da economia de os produzir. Quando este desequilíbrio ocorre, os preços sobem. Aquilo que o governo está a fazer ao baixar o IVA sobre estes produtos está a ajudar à capacidade de comprar bens e serviços, o que agudiza em si a questão da inflação. Claro que dir-me-á, bem, mas nós temos casos de emergência social, de pessoas em forte privação social e material, e nenhum combate à inflação assegura ou é justificável em pleno século XXI que estas pessoas passem por estas privações. Pois muito bem, então, em vez de estarmos a distribuir liquidez de forma indiscriminada, é bom lembrar que uma família com mais posses que gaste 700, 800 euros em bens alimentares por mês, recebe um apoio que será 5, 6 vezes superior a uma família que gasta apenas 100 ou 200 euros, porque gasta menos. O IVA zero é para todos. Porque o IVA zero é uma medida cega. Esse dinheiro, estamos a falar de 500 milhões de euros que o Estado anunciou que iria custar a medida até setembro, se tivessem sido dirigidos às famílias mais pobres, através de ajudas diretas, por exemplo, a cerca de 1 milhão de famílias que são beneficiárias de alguma forma de apoios sociais ou da tarifa social de eletricidade, teria sido uma ajuda muito mais substancial. Do ponto de vista social, mas do ponto de vista do que são os números da economia, isso iria alterar muita coisa neste valor? Até poderia ser mais prejudicial para o combate à inflação. Porquê? Porque, obviamente, estas famílias mais desfavorecidas teriam uma ajuda mais substancial e essas sim iriam gastar uma proporção maior dessa ajuda do que as famílias com mais posses, que provavelmente isso não aquecia nem arrefecia nas suas contas mensais. O número que teríamos não seria este. Não seria, mas quer dizer, do ponto de vista de eficiência... E os governos gostam de apresentar números. Isso eu não tenho dúvidas, mas do ponto de vista da eficiência da medida, é uma medida que me parece completamente disparatada, isto não quer dizer que eu não acho que tenhamos uma carga fiscal demasiado excessiva em Portugal. Decididamente poderemos abordar a fiscalidade, nomeadamente sobre o consumo, o aumento do IVA para 23%, se não estou em erro, foi na altura que tivemos problemas há 10 anos atrás, e era suposto ser uma medida temporária. O problema é que as subidas de impostos em Portugal ficam. O temporário, quando é subidas de impostos, tem de ser para sempre. E aí eu acho que há margem. Agora, dizerem-me que esta baixa temporária do IVA para combater a inflação, para mim, como economista, é uma medida que me parece completamente ridícula e contraproducente. E perante estes sinais, Pedro Brinca, o que é que se pode esperar da reunião de setembro do Banco Central Europeu? Neste momento, as opiniões dividem-se. A generalidade dos analistas considera que existe 50% de probabilidade de haver ainda um aumento de 25 pontos base na taxa de juros diretora na reunião de setembro. Percebe-se porquê. Aliás, a inflação em 2023 acaba por refletir uma realidade da economia diferente da que refletia em 2022. Em 2022, nós vínhamos o poder de compra dos trabalhadores a crescer abaixo da inflação. Havia uma contração do poder de compra de governos, de famílias, de empresas, que ajudava a, de facto,
conter a inflação, retirava pressão sobre o preço em serviços. 2023 já não é assim. Nós temos a inflação a descer, temos salários a crescer, em termos reais, saíram hoje os valores também para as remunerações, e já temos, por exemplo, no segundo trimestre, um aumento de 6,7% da remuneração bruta média do trabalho, que em termos, uma vez descontando a inflação, estamos a falar do aumento real. A grande parte de quem nos está a ouvir é pura teoria. Não é pura teoria, quer dizer, os números, em média, em Portugal... Não, o que eu quero dizer com isto é que, quando estamos a tirar médias, quem fica nos extremos, alguém percebe muito bem quem é aumentado e alguém percebe muito mal quem não é. Sem dúvida. E há áreas em que isso não aconteceu. Por exemplo, os trabalhadores da função pública tiveram um aumento menor que o que tiveram os funcionários do setor privado. Existem assimetrias e, obviamente, que, até mesmo nas camadas mais desfavorecidas, Portugal é um país que precisa muito da força redistributiva do nosso sistema fiscal para tirar pessoas da pobreza. Portugal tem uma taxa de risco de pobreza de cerca de 21%, que se não fossem o papel redistributivo dos impostos, ultrapassaria os 41%, 42%. Por isso, sem dúvida que nós temos, de facto, grandes assimetrias de condições de vida e existe ampla razão para apoio às famílias mais desfavorecidas. Não obstante, é um facto que, em média, e é isto que o Banco Central Europeu olha quando toma as suas decisões, que foi a pergunta que me fez, em média, o que nós vemos, não só em Portugal, mas também noutros países, é as remunerações já estarem a crescer mais rápido do que a inflação, o que sugere um estado da economia em que o poder de compra está a aumentar, num cenário em que a inflação ainda não está controlada. A meta repetida pelo BCE é de 2% de inflação. No médio prazo, exatamente. Sim. Isso significa que, no curto prazo, os europeus e, neste caso em particular, os portugueses vão ter que continuar a debater-se com o aumento dos juros do crédito à habitação, e significa que, e isto importa lembrar, quando falamos de um abrandamento, a inflação continua a existir. É uma velocidade menor, não é? Se os salários aumentam mais rápido que a inflação, o poder de compra aumenta, não é? Certo. E isso é o que interessa aos portugueses. É se hoje têm maior poder aquisitivo que o que tinham há 3 meses atrás. E a resposta que o INE dá é, em média, sim. E isto é um problema para o combate à inflação. Mais uma vez, não descurando que casos de privação social e material têm que ser atendidos e essas pessoas têm que ser ajudadas. Isso está fora de questão. Relativamente ao cenário que se desenvolve, que estava a sugerir também no comentário, aquilo que se espera é, de facto, que este seja o último aumento. A generalidade dos economistas acha, ou tem a opinião de que, no princípio de 2024, talvez a partir de março, já podemos começar a ver uma inversão da trajetória das taxas de juros e, por aí, um alívio, principalmente de quem está dependente do crédito à habitação. Não é? Para quem tem crédito à habitação, sobretudo, exatamente. Portanto, as perspectivas até ao final do ano são ainda de alguma contenção e dificuldade. As perspectivas que existem até ao final do ano é uma subida de 25 pontos base agora em setembro, com uma probabilidade de 50%. Outra probabilidade é que se mantenham. Não creio que irão haver descidas ainda em 2023, por isso a situação irá se manter. A boa notícia, entre aspas, e mais uma vez é a tal média, é que de facto o poder de compra já está acima do crescimento dos preços. E isto ajuda a média dos portugueses. Mas lá está, como disse muito bem, as médias valem o que valem e há pessoas que estão pior e há pessoas que estarão melhor. Pedro Brinca, muito obrigado por ter vindo à SIC Notícias e muito boa tarde. O preço das